Seja bem-vindo ao Código Agon. Resumo do livro A Escola dos Deuses, de Hélio Dana. Capítulo 1. O chamado do sonhador. No abismo de uma vida vazia, surge um chamado silencioso. O protagonista, um executivo em ruínas, é atraído por uma força invisível, o encontro com o Dreamer. Essa figura misteriosa é o reflexo de tudo que ele poderia ser: poderoso, livre, consciente. O Dreamer não fala com palavras comuns, mas com verdades que rasgam a alma. O mundo é como você é. Tudo fora é projeção do que está dentro. O chamado é claro: não reformar o mundo, mas reformar a si mesmo. Essa é a verdadeira revolução. A presença do Dreamer é desconcertante. Ele parece saber tudo, inclusive os pensamentos e medos mais ocultos do protagonista. Com um olhar, desmonta toda a estrutura de crenças do velho eu. Você é o criador de sua realidade, consciente ou inconscientemente, diz. Não existe crise econômica, saúde frágil ou fracasso que não tenha sido gerado internamente. O Dreamer não promete consolo. Ele oferece fogo. Fogo que purifica, que transforma. A jornada não será confortável, mas será verdadeira. Começa a morte do velho homem. O Dreamer ensina que não há nada externo a ser mudado. Nem governo, nem sociedade, nem economia. Tudo é espelho do seu estado interior. O protagonista tenta resistir, justificar seus fracassos, culpar o sistema, mas cada desculpa é desmascarada. O Dreamer responde com silêncio, firmeza e presença. Você é o único responsável por tudo o que vive. O encontro é, na verdade, um espelho. O Dreamer é o que o protagonista pode ser, se abandonar o medo, a dúvida, o ego. A jornada está apenas começando. A lógica do Dreamer quebra todas as leis da realidade comum. O mundo não é real, ele é psicológico, diz ele. Cada pensamento de medo, escassez ou fracasso constrói uma parede invisível ao redor do protagonista. Ele começa a perceber: nunca foi livre. Sempre viveu como um autômato, reagindo, repetindo, sobrevivendo. O Dreamer oferece outra rota: viver em estado de criação, não de reação. Ser dono do tempo, das emoções, da própria vida. Mas para isso, o velho eu deve morrer, e isso dói. Capítulo 2. A queda e a redenção. Após o primeiro encontro com o Dreamer, o protagonista é lançado em uma crise profunda. Ele vê com clareza as ruínas de sua vida. Relacionamentos destruídos, vazio interior, um corpo adoecido. Tudo era reflexo de um modo de viver automático, inconsciente. Pela primeira vez, entende que sua queda não foi um castigo, mas um chamado. Cada dor, cada fracasso, foi uma tentativa da existência de acordá-lo. Agora, a escuridão o envolve, não como fim, mas como transição. A redenção começa onde termina a ilusão. O protagonista percebe que nunca teve controle de nada. Suas escolhas, suas reações, tudo vinha de um eu fragmentado, moldado pelo medo. Ele revê sua trajetória como se assistisse a um filme. Decisões ruins, sabotagens constantes, fuga de si mesmo. Mas agora, com os olhos do Dreamer, vê tudo com outra luz. O fundo do poço revela o que estava oculto. Não é o mundo que precisa mudar. É ele. O caos não é inimigo. É mestre. A dor é a chance de renascimento. É preciso morrer para o velho eu. Capítulo 3. A morte do eu inferior. Agora começa a guerra interior. O protagonista enfrenta o verdadeiro inimigo, ele mesmo. Medos, culpas, crenças limitantes emergem com força. É como se um parasita estivesse dentro dele, sabotando tudo o que tenta construir. O Dreamer chama isso de o eu inferior.
Ele precisa morrer, mas o eu inferior não se entrega fácil. Ele resiste, acusa, manipula. Não há espaço para dois em você, diz o Dreamer. Ou você vive como criador, ou como vítima. Essa é a hora da escolha. O processo de transformação é brutal. Não há mais onde se esconder. Cada emoção reprimida, cada pensamento sabotador, cada mentira contada a si mesmo, tudo vem à tona. O protagonista entende. Não pode construir uma nova vida sem destruir os alicerces podres da antiga. O Dreamer ensina que o eu inferior vive da repetição, do drama e da culpa. Ele se alimenta da vitimização. Para vencê-lo, é preciso observação constante, presença total, disciplina emocional. Esse é o início da verdadeira liberdade. A resistência final do eu inferior é sutil. Ele tenta seduzir com desculpas. Você já tentou tanto. As coisas não são tão simples. Você precisa de tempo. Mas o Dreamer interrompe. Tempo é uma ilusão. Toda mudança é agora. O protagonista começa a entender. Adiar a transformação é manter-se escravo. Não existe meio termo. Ou você escolhe sua grandeza ou repete sua prisão. O medo do novo é o último véu. Ao rasgá-lo, ele encontra algo que nunca conheceu. Presença. Capítulo 4. O tempo. Não existe. O Dreamer traz uma revelação que muda tudo. O tempo não é linear, ele é psicológico. Não há passado ou futuro, apenas diferentes estados de consciência. O protagonista percebe que viver preso ao passado é reviver traumas que não existem mais. E viver ansioso pelo futuro é fugir do agora. O tempo real é o momento presente. Cada instante é uma chance de recriar tudo. O Dreamer diz: você não é uma vítima do tempo. Você é seu criador. A chave é o agora, onde tudo se transforma. O protagonista começa a viver no presente como nunca antes. Ele percebe o quanto sua mente estava presa em ciclos revivendo culpas, projetando medos. O Dreamer ensina: o tempo psicológico é o alimento do eu inferior. Quando você está presente, ele morre de fome. O agora é o único ponto onde se pode agir, mudar, decidir. Toda transformação só acontece quando se está desperto. O passado não precisa ser repetido. O futuro não precisa ser temido. O que você for agora, criará tudo. Quanto mais presente ele fica, mais o mundo ao redor começa a responder de forma diferente. Pequenos milagres ocorrem. Coincidências revelam caminhos. O tempo deixa de ser um peso e se torna um aliado. O protagonista começa a viver em sincronia. O Dreamer ensina: quando você vive no agora, o universo conspira contigo. Não se trata de velocidade, mas de consciência. No tempo presente, ele tem acesso à intuição, à clareza, ao poder criador. Pela primeira vez, ele sente que está realmente vivo. Capítulo 5. A Escola Invisível. A Escola dos Deuses não ensina fórmulas. Ela mostra como viver de dentro para fora. Os mestres não dizem o que fazer, eles apontam espelhos. O Dreamer diz: aqui, o fracasso é impossível, porque tudo é aprendizado. O protagonista compreende que todo evento, pessoa ou obstáculo é parte da sua própria aula. Ele deixa de lutar contra as situações e começa a absorvê-las como lições. Cada desafio é uma prova de maturidade interior. A escola invisível está por toda parte, basta estar desperto. Ele começa a reconhecer os sinais da escola invisível em tudo, nas conversas com estranhos, nas derrotas do passado, nos encontros do presente. Cada experiência, quando vista com atenção, traz uma mensagem oculta. O Dreamer o convida a ver, além da forma, além da aparência. Você está sendo treinado o tempo todo, diz ele. A vida é o seu mestre. O protagonista percebe que nunca esteve só. Mesmo nos momentos mais sombrios, a escola o conduzia. Agora, ele está pronto para aprender de
Verdade. Capítulo 6. A criação da realidade. O Dreamer apresenta uma verdade radical. Você cria a sua realidade a cada instante. Não existe acaso. Tudo o que o protagonista vive, saúde, relacionamentos, finanças, foi gerado por ele consciente ou inconscientemente. Em realidade externa, é um espelho do estado interno. Ao invés de reagir ao mundo, ele começa a observar como está criando o mundo. Cada pensamento, cada emoção, cada crença se manifesta em forma. Ele deixa de ser um espectador da vida para se tornar autor. Criador consciente. A ideia de que tudo é criação sua assusta, mas também liberta. O protagonista sente o peso da responsabilidade, mas pela primeira vez experimenta o verdadeiro poder. Se ele criou o caos, também pode criar a harmonia. Se atraiu escassez, pode gerar abundância. Nada está fora do seu alcance, desde que o mundo interno mude. O Dreamer repete: o mundo é como você é. Ele começa a reescrever sua vida de dentro para fora. O invisível precede o visível. A causa está no ser, não na circunstância. O protagonista começa a experimentar na prática essa nova consciência. Decide vigiar seus pensamentos, cultivar emoções elevadas e observar os efeitos disso em sua vida. Percebe que quando está em paz, as situações se harmonizam. Quando confia, as soluções aparecem. Quando é grato, mais motivos para agradecer surgem. O Dreamer o lembra. Não tente mudar os efeitos, mude a causa. Ele começa a viver como um cientista de si mesmo, ajustando o mundo interno para transformar o externo, a realidade. Responde o Dreamer, leva o protagonista a um novo entendimento. Dinheiro, sucesso e prosperidade são energias espirituais. Não há separação entre espiritualidade e matéria. Tudo está conectado. A escassez não é falta de oportunidades, é um reflexo interno de medo e limitação. Você não tem problemas financeiros, você tem problemas de consciência. Diz o Dreamer, a economia espiritual ensina que a riqueza começa na mente. Prosperar não é apenas acumular, é fluir com a vida, gerar valor, alinhar intenção e ação. O protagonista sempre acreditou que o sucesso era fruto de esforço, luta e sacrifício. Mas o Dreamer desmonta essa crença. O verdadeiro trabalho é interior, ele diz. Prosperar vem da harmonia, não do esforço. A energia que você carrega determina o que atrai. Se você vibra escassez, afasta a abundância. Se vibra valor, atrai riqueza. Ele aprende que não se trata de quanto se faz, mas de quem se é enquanto se faz. Integridade, entusiasmo, presença e visão são os verdadeiros ativos espirituais. A lição seguinte é ainda mais provocadora. A pobreza é um crime contra a alma. O protagonista reluta, parece duro demais, mas o Dreamer explica: viver na carência. Na resignação, na dependência, é negar o poder criador que há em nós. O universo é abundante e cada ser humano tem o direito de prosperar. Mas para isso é preciso assumir total responsabilidade, sem vitimismo, sem desculpas. Prosperar é um dever espiritual. É o reflexo de uma alma desperta que decidiu viver com propósito e presença. Capítulo 8. A nova liderança. O Dreamer revela que o mundo precisa de uma nova liderança, não baseada em controle, status ou força, mas em consciência. O verdadeiro líder é aquele que venceu a si mesmo. Ele inspira não pelo que fala, mas pelo e que é. O protagonista começa a entender que liderança não é um cargo, é uma energia. É a capacidade de se manter íntegro em meio ao caos, de agir com coragem, mesmo no medo, de manter a visão, mesmo na dúvida. O mundo muda quando os líderes mudam. E tudo começa dentro. A nova liderança proposta pelo Dreamer é silenciosa, sutil, mas poderosa. Não precisa de autoridade externa, pois nasce da autoridade interna.
É a liderança de quem vive o que ensina, de quem guia com presença e não com imposição. O protagonista percebe que, para liderar os outros, precisa primeiro liderar seus pensamentos, emoções e ações. É um mestre em treinamento não dos outros, mas de si. O líder verdadeiro não carrega o mundo, ele se torna o mundo que deseja ver. Ele encarna o exemplo. O Dreamer mostra que o mundo exterior, cheio de crises e conflitos, é reflexo da falta de líderes conscientes, onde há confusão, há ausência de autoliderança. O protagonista entende: não adianta esperar que governos, empresas ou instituições resolvam. A mudança real começa com indivíduos que assumem a responsabilidade de transformar sua própria vida. Ser líder é estar desperto, ser exemplo de equilíbrio, verdade e ação alinhada. A nova liderança não controla, mas inspira. Não impõe, mas irradia. Com esse novo entendimento, o protagonista revê todo o seu passado. Cada erro, cada fracasso foi uma preparação. Cada desafio, uma lição. Ele deixa de julgar e passa a integrar. Nada foi em vão. Tudo colaborou para formar o novo ser que começa a emergir. O Dreamer diz: não existe perda, existe formação. A nova liderança não nasce da perfeição, mas da superação. O protagonista começa a perceber que sua história, antes marcada por dor, agora é matéria-prima. O processo agora é contínuo. Cada dia, cada instante, é uma oportunidade de praticar a presença, a escuta, a ação consciente. O protagonista abandona o desejo de convencer os outros. Entende que só precisa ser. O mundo responde à vibração, não aos discursos. Ele vive com propósito, servindo ao todo através do seu próprio alinhamento. O Dreamer encerra essa etapa com uma lição final. Liderar é ser a ponte entre o invisível e o visível. Ele está pronto para viver como um criador, não como um seguidor. Com o fim da jornada se aproximando, o protagonista começa a ver a realidade com outros olhos. Tudo vibra diferente. Ele entende que a vida é um sonho, não no sentido ilusório, mas criativo. Um sonho moldado pelo estado de consciência. O Dreamer, com serenidade, diz: você não está aqui para sobreviver, está aqui para criar. O retorno ao sonho é o retorno ao poder interior. Ao invés de reagir ao mundo, ele decide como será o mundo. Agora ele desperta dentro do próprio sonho. Essa nova forma de viver não exige força, mas clareza. O protagonista não precisa mais convencer ninguém. Sua vida se torna a mensagem. Ele descobre que o maior impacto vem do silêncio de quem vive o que acredita. A escola dos deuses não terminou. Ela continua em cada ação, em cada pensamento consciente, em cada respiração alinhada com o propósito. Ele não é mais o mesmo homem. Agora, ele carrega em si um novo mundo, e onde quer que vá, esse mundo se manifesta. O Dreamer se despede com uma verdade final. Você é o criador do Criador, que cria o Criador. A mente comum tenta entender, mas não consegue. É preciso viver essa verdade. O protagonista não busca mais respostas. Ele se tornou a pergunta viva. Ele caminha com leveza, com propósito, com amor. A escola dos deuses não é um lugar, é um estado de ser. E a missão é simples: viver com totalidade, responsabilidade e beleza. O antigo eu morreu, o sonhador despertou. Capítulo 9. O retorno ao sonho. A vida agora é o palco do novo sonho. O protagonista vê oportunidades onde antes via limites. Ele se move com confiança, guiado por uma força interior que não precisa de aprovação externa. A antiga realidade, marcada por luta e sobrevivência, já não tem domínio sobre ele. O Dreamer desaparece, mas sua presença permanece viva em cada decisão, em cada silêncio, em cada ato consciente.
O sonho virou jornada. A jornada virou missão. Ele agora sonha grande, não para conquistar o mundo, mas para transformar-se. O protagonista começa a perceber que tudo o que viveu foi uma preparação para este instante. Ele não sente mais necessidade de fugir, provar ou competir. Agora, tudo se alinha. Ele caminha com simplicidade, e essa simplicidade é sua grandeza. As pessoas o notam não por sua aparência, mas por sua vibração. Ele se tornou um campo de transformação. Onde passa, algo muda. Ele não carrega mais o peso do mundo. Ele carrega luz, e essa luz revela que o sonho, enfim, é real. A escola dos deuses não termina, ela começa quando o livro fecha, porque o livro é só o espelho. A jornada real é vivida no dia a dia. O protagonista entendeu que não veio a este mundo para repetir padrões, mas para transcender. Não está aqui para sobreviver, está para criar, para inspirar, para lembrar os outros de que eles também são sonhadores. A mensagem é clara. Você não é o que te aconteceu. Você é o que decide ser agora. E agora é o tempo de criar um novo mundo. Agora, ele se torna observador do próprio ser. Sua mente se aquieta, sua presença se intensifica. As palavras do Dreamer ecoam. Você está aqui para lembrar o mundo do que ele é capaz. O protagonista compreende que o sentido da vida não está em conquistar, mas em revelar. Cada gesto seu se transforma em semente. Onde há medo, ele planta coragem. Onde há caos, ele traz ordem. Onde há dúvida, ele manifesta fé. Ele não ensina com teorias, mas com o silêncio de quem vive o que se tornou. Ele não deseja mais mudar o mundo. Ele é o mundo mudando. O sonho dele já não é individual. Ele sonha com uma humanidade desperta, com escolas onde o currículo ensine integridade, com empresas que sirvam ao bem coletivo, com líderes que amem mais do que mandem. Tudo isso nasce de dentro. Ele aprendeu com o Dreamer que nada externo pode sustentar o que o interno não constrói. E agora ele vê com clareza: o sonho que carrega não é utopia, é destino, e ele é o ponto de partida. A jornada termina onde começou, dentro dele mesmo. Mas agora ele não é mais fragmentado, dividido ou inconsciente. Ele é inteiro. Sua mente, seu coração e suas ações estão alinhados. Ele não quer convencer, quer irradiar. Não quer competir, quer criar. Não quer sobreviver, quer servir. A escola dos deuses não forma seguidores, forma criadores. Forma sonhadores conscientes. Forma homens e mulheres que vivem com beleza, presença e verdade. E ele sabe, o mundo precisa de mais deles. A mente do protagonista já não governa sozinha. O coração está no comando. Suas ações fluem com leveza, não por obrigação, mas por escolha. Ele já não vive sob a tirania do tempo, da pressa ou da ansiedade. Ele respira com calma. Ele observa, ele sente, ele sabe que cada momento é uma criação divina e ele é o canal. Já não precisa fazer muito, basta ser. Sua presença se tornou sua força. Ele agora compreende o que o Dreamer sempre quis dizer. O mundo é o reflexo do teu ser. O protagonista olha para trás e vê as ruínas do antigo eu. Não com culpa, mas com gratidão. Cada queda foi um degrau. Cada dor foi um chamado. Cada crise, uma abertura. Ele não apagaria nada, pois tudo o moldou. Agora ele é o arquiteto de sua realidade. A escola dos deuses cumpriu seu papel, despertá-lo para sua verdadeira identidade. Ele entendeu que não precisa de permissão para ser grandioso. Ele já é. O maior ato de rebeldia é viver desperto. O maior ato de amor é ser inteiro. Com o coração leve e o olhar firme, ele segue. Sabe que encontrará novos desafios, mas agora vê tudo como treinamento. Não busca mais segurança, busca crescimento.
Não quer mais controle, quer expansão. E, acima de tudo, ele deseja servir. Não como obrigação, mas como expressão natural de sua transformação. O Dreamer desapareceu, mas vive dentro dele. E talvez agora ele seja o Dreamer para alguém. Porque o verdadeiro mestre não é aquele que ensina, mas aquele que lembra quem você é. O protagonista sorri. Não um sorriso forçado, mas um sorriso silencioso de quem encontrou o sentido. Ele não precisa mais provar nada, apenas viver com verdade. A escola dos deuses continua viva, em cada gesto, em cada escolha, em cada pensamento elevado. Ele entendeu que o verdadeiro sucesso é a paz. A verdadeira liberdade é a consciência. A verdadeira riqueza é o ser. Ele não é mais um homem comum, tornou-se um sonhador desperto. E isso muda tudo. O livro se fecha. A jornada termina, mas o chamado permanece. Agora, quem lê estas palavras se torna o próximo viajante. Porque essa história não é sobre um homem, é sobre todos nós, sobre você. Você é o Criador. Você é o sonhador. Você é a ponte entre o invisível e o visível. Tudo começa quando você decide despertar. E então, assim como ele, você vai descobrir que o mundo muda quando você muda. A escola dos deuses está aberta. E a aula é agora. E assim encerramos esse mergulho profundo em A Escola dos Deuses. Se você chegou até aqui, saiba que essa não é apenas uma história. É um espelho da sua própria jornada. Você é o protagonista. Você é o sonhador. E o mundo está esperando a sua versão mais desperta. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar do seu poder. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar recebendo resumos transformadores como este. Nos próximos vídeos, vamos explorar livros que despertam, inspiram e desafiam a viver com mais presença, coragem e verdade. Obrigado por fazer parte desse movimento. Nos vemos no próximo sonho. Ou melhor, no próximo despertar.